começar mais um FeFlow Podcast, onde você conhece histórias inspiradoras de empreendedores de sucesso de diversas áreas. E claro, como eu venho da saúde do movimento, recebo profissionais dessa área de alto escalão que podem te inspirar muito, você que é dessa área, a empreender, a realmente ter um negócio lucrativo e ajudar mais pessoas, né? Então, hoje eu estou recebendo o Dr. Leandro Resch, que é fisioterapeuta, que é casado, futuro pai do Davi. Ele também é um empreendedor que se tornou um empresário e hoje ele é mentor e ajuda profissionais da área da saúde e de outras áreas também a terem um consultório lucrativo. Então ele vai falar muito com a gente sobre a história dele, né? Como é que ele se tornou esse empresário e como que ele ajuda as pessoas com isso. E também esqueci de falar uma coisa, que ele é osteopata, ele é professor da Escola de Osteopatia de Madrid. E fora outras coisas que a gente vai contar aqui. Em comum, a gente tem o nosso mentor Joel J, que foi nesse network que eu conheci ele. E estou muito honrada de recebê-lo, porque eu, como profissional da saúde, amo conhecer histórias de profissionais da saúde de sucesso. Então, recebo Leandro Resch. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço estar aqui presente. A gente se conheceu realmente através do Joel e foi um Sim. prazer. Eu ouvi uma indicação sua antes de te conhecer. Hum. Então, procura a Fer, que ela é bacana, dá para vocês trocarem bastante. Então, acho que é um prazer grande estar aqui. Primeira vez que eu estou num podcast, então. E vamos trocar para ajudar essas pessoas a crescerem e também, com certeza, aprender bastante aqui contigo. Com certeza. Muito bom, Leandro. Estou feliz de receber. Também recebi indicações suas lá dentro do grupo. Olha, você tem que conversar com o Leandro, você tem que trocar figurinha, porque tem a ver, né? Acho que a mentalidade é muito parecida e o propósito, né? Que é de ajudar os Exatamente. profissionais deles crescerem, não só tecnicamente. Tecnicamente é uma obrigação do profissional da área da saúde, mas a mentalidade, né? Afinal de contas, a gente cresceu muito pela mudança de mentalidade. Então, para inspirar todo mundo, eu quero que você conte um pouco da sua trajetória. Eu vi que tem até uma trajetória dentro do esporte também, que eu achei bem legal. E como que você foi chegar na fisioterapia, na osteopatia, e aí depois a gente vai vindo para os momentos atuais. Vamos lá, vamos resumir aí alguns anos. Bom, eu tô no esporte desde os 7 anos de idade, então foi ali que com 7 anos eu disputei meu primeiro campeonato, tentei ser jogador de futebol profissional, quase fui, né? Mas com 7 anos eu levantei meu primeiro troféu, fui campeão e artilheiro, e ali eu vi que era gostoso ganhar, né? Uhum. Era gostoso ganhar, eu dei minha primeira entrevista, apesar de sempre muito tímido ali, foi algo que eu gostei. Falei, eu quero estar ali, quero estar nesse sistema, né? E dos 7 até os 18 anos eu respirei futebol, né? Respirei futebol, então isso me trouxe muita disciplina, porque eu não tinha muita qualidade técnica. Isso foi uma coisa que ficou claro para mim depois de algum tempo, mas eu tinha muita dedicação e disciplina. E sem dúvida nenhuma isso eu trago para os meus dias de hoje, né? Mas a fisioterapia eu também conheci por causa do esporte. Além de muita disciplina, eu tive muita lesão. A gente estava conversando aqui antes, né? Você falou também, você dançava e isso te trouxe lesão. Eu machuquei muito durante a minha trajetória. E o que me levou para a fisioterapia foi uma lesão. Quando eu estava na Ponte Preta, eu tive um trauma no joelho e hoje eu vejo que era uma lesão simples que me tirou de uma semifinal. E eu fiquei com muita raiva disso, porque realmente era uma oportunidade grande que eu tinha e por negligência, talvez, ou não sei, eu não pude jogar. E aí, realmente eu falei, eu vou aprender a fazer isso e vou fazer melhor. Caramba, quantos anos você tinha? 15 anos. Nossa. Talvez negligência e falta de conhecimento de profissionais preparados também, né, Pode Leandro? ser, pode ser. Não sei o que era na cabeça daquele fisioterapeuta, mas assim, não encostou em mim, não fez testes. Hoje a gente vê, né, depois de formações e tal, que realmente daria para ele entregar mais, né? Uhum. Então ali com 15 anos eu decidi que eu faria fisioterapia. Minha ideia ainda era ser jogador, né? Mas em paralelo eu tinha na cabeça já que eu ia ser fisioterapeuta. A Que princípio legal. para ser do esporte, mas não foi o que aconteceu.
Então você não saiu do colégio e já entrou na faculdade. Você falou de 23 anos que você entrou na faculdade, é isso? Não, eu entrei aos 19 anos. Até os Tá. 18 eu tentei jogar, assim. Uhum. Aí eu recebi uma proposta para disputar a Taça São Paulo por um time, não quis aquele time, no fim fiquei uns 6 meses parado, Uhum. e aí foi onde eu decidi estudar mesmo. Aí eu quis ir para a faculdade. Fiz um ano de cursinho e entrei. Que até então não era o forte estudar, até eu me apaixonar realmente pela profissão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não manjo nada de futebol, né? Apesar de ser casada com um corintiano doente, não entendo nada. Onde que você treinava? Porque você é do interior de São Paulo, né? Era no interior ou era aqui em São Paulo? Não, eu sempre morei em Penápolis, né? Nasci em Penápolis, que é uma cidade de 55 mil habitantes. Uhum. Eu fui com um treinador só até ali os 14, 15 anos. Uhum. Um cara que me ensinou muito. Inclusive ele faleceu, é difícil falar dele. Seu primeiro mentor, talvez? Sim. Depois do meu pai, sim, ele. Volta. Tudo bem. Inclusive foi através dele que foi um primeiro sinal depois que ele faleceu. No dia que ele faleceu, na hora que ele faleceu, eu senti o meu primeiro arrepio que eu entendi que eram sinais que vinham através. Foi muito forte, porque depois de 1 minuto eu recebi a mensagem do filho dele, né, que é meu amigo. Então eu recebi um impacto forte. Eu estava atendendo, até achei que era do atendimento. Mas aí eu acabei o atendimento, fui pegar meu celular, tinha uma mensagem naquele minuto que o pai dele tinha falecido, que foi o meu treinador. Mas, vamos voltar aqui. Ele sempre treinou a gente, sempre muita dedicação, sempre muita crítica e elogio ao mesmo tempo. Então, um cara muito forte que ajudou na minha formação, sem dúvida. Mas a gente treinava lá, não tinha muito recurso, mas ao mesmo tempo a gente tinha um grupo muito, muito forte, assim, que a gente ganhava de grandes clubes da região, assim. Então a gente pegava Botafogo de Ribeirão, a gente pegava clubes realmente, e a gente treinava no campão de terra ali, corria no asfalto, corria na estrada. E aí, aos 12 anos, eu comecei a jogar já no América, de Rio Preto, mas a gente ia só para jogar, a gente continuava treinando lá com ele. Uhum. E aos 15 foi onde eu saí, que aí eu fui para Ponte Preta, depois fui para Guarani, Londrina, aí a gente foi rodando aí o Brasil, até que eu decidi parar. Mas eu passei por alguns clubes. Caramba, você saiu da sua cidade pra ir pra outras pra treinar Sim, nesse sim, nível? sim. A gente Uau. morou em arquibancada, então aí a gente passou poucas e boas aí. Foram muitos aprendizados, assim, Nossa, imagino. de vida, assim, realmente. E seus pais apoiavam? Apoiavam. Minha mãe, ela tinha muito medo, né? Acho que mãe. Mãe, Uhum. assim, ela não queria que eu saísse de casa, né? Eu saí de casa com 14 para 15 anos. Uhum. Então, querendo ou não, eu era novo. Mas eu sempre tive o apoio deles. Meu pai sempre falou, é o que você quer, então vamos, até onde der. Quando eu decidi parar, também foi a mesma coisa, né? É isso que você quer, tem certeza? Eu falei, certeza eu não tenho, mas vamos, né? Mas eu tenho uma passagem com minha mãe que é bem interessante, que ela não queria que eu fosse, né? Eu falei, mãe, me desculpe, mas se você me trancar aqui, eu vou pular a janela, eu vou dar um jeito, porque é meu sonho. Ela falou, então, se você tá decidido, vai. Eu sempre tive o apoio, sim, isso dava força, porque não é fácil, né? Quem tá no mundo do esporte, quem tá no mundo do futebol, acredito que o mundo da dança é a mesma coisa, é muita competição, é muita gente, né? Tem muita coisa certa, muita coisa errada. Então essa é uma preocupação grande também dos pais, porque, querendo ou não, são os filhinhos dele, né? Sim, você está se preparando para ser pai também, né? Exatamente. Essa é outra missão aí que, nossa, mexe com tudo, né? Ah, O imagino. Davi tá vindo aí, acredito que em dezembro ou janeiro. 40 semanas dá em janeiro, né? Eu falei que se nascer em dezembro eu vou dar um jeito de registrar em janeiro. Por causa do esporte, né? As pessoas que, pelo menos no futebol, a gente compete através do ano. Então eu nasci em 86, eu competia com amigos 86. Então Uhum. eu nasci em janeiro,
Tinha um amigo, por exemplo, que nasceu em dezembro, ele tinha 1 ano de formação atrasado em relação a Olha mim. só, já Então, tá, olha como tá a mentalidade, né? Do futuro pai. já, já tô pensando nisso aí. Então, eu Ah, tenho... porque você já quer incentivar que ele vá para um Com esporte de certeza. competição, né? Ele vai ter opção de não ser futebol. Vai ter opção de não ter futebol. Falei igual o Joel, né? É, Vai ter opção de nadar peito, é, crawl, costa ou é. borboleta, né? Mas, No seu caso vai ser atacante, zaga, exatamente, ele pode escolher a profissão, a goleiro, o que você quiser, posição. meu filho, mas ó, é uma dessas posições aqui. Exato. Não, eu acho que o esporte que ele vai escolher, ele tem total apoio, mas assim, o incentivo, pelo menos para tentar, eu vou colocar em tudo. Uhum. Porque eu vejo que é muito importante a gente competir. Eu acho que passar por uma competição é algo que todo mundo tem que passar, independente de vitória, derrota, mas o aprendizado Uhum. com o esporte, o aprendizado com a competição é muito rico, assim. E aí isso vem como um contraponto em relação à fisioterapia. Eu não sou físio, eu sou educadora, mas eu ministro uma formação do método MoveFlow que é mais físio que se atrai. Até você mesmo, quando a gente se conheceu, acho que você pensou que eu era físio, né? Nossa, Sim, mas você sim. faz conteúdo para físio, né? Talvez porque o problema, né? O inimigo em comum que o MoveFlow resolve parece que é mais para físio, né? Que é justamente lidar com a dor, lidar com os traumas, entre aspas, com as disfunções, né? Mas o fisioterapeuta que eu percebo a diferença, né? De ser professora, treinadora, mentora dos dois. O físio, em algumas faculdades, eu acho que isso é mais antigo, você pode me corrigir se eu estiver enganada, tem um juramento de não divulgar, né? De não se autopromover com o que faz, como se fosse algo quase que beneficente. E alguma coisa acontece na faculdade que isso entra na mente desses físios, né? E na maior parte são mulheres. Acredito que a média, até hoje, ainda é mais mulher. Sim, sem dúvida. E aí é como se fosse ruim você competir, né? E olha que o diferencial de você ter tido esse mindset já desde a infância e adolescência e o fisioterapeuta que você se tornou, que hoje é um empresário, um mentor, um profissional de sucesso, né? Então, como isso influencia e é completamente ao contrário do que é a fisioterapia, né? Exatamente. Acho que pouquíssimos professores falavam outra coisa, né? A não ser a gente realmente ajudar. E eu não discordo do Uhum. ajudar, né? Mas eu acho que quanto mais... eu falo sempre que o dinheiro é agente de transformação. Então, você cobrar barato ou você não cobrar, você está prejudicando a pessoa. Porque a dedicação que ela vai ter, a entrega que ela vai ter é muito maior quando, entre aspas, dói o bolso, né? É óbvio que junto a isso, e eu acredito que quanto mais a gente cresce, mais a gente tem condição de contribuir. Então, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais pacientes particulares ou pacientes pagantes você tem, mais você tem chance de poder ajudar quem realmente precisa, quem realmente não tem condição. Então, é a diferença de você se doar porque você não confia no processo, você não aprendeu a vender, e aí você usa essa âncora, né? Não, eu faço por amor, mas é porque você não sabe vender. Porque você não sabe se vender ou você não acredita no seu trabalho. É diferente. Então, assim, venda bem, venda caro e ajude quem precisa. Esse que é o meu lema. Assim, eu acho que quanto mais eu tiver, mais eu crescer, mais dinheiro e pacientes e tudo eu tiver, maior a chance de eu poder ajudar as pessoas. Então, eu inverti só essa questão. Eu acho que a área da saúde é uma área onde a gente tem esse quê a mais por contribuir, né? Porque a gente está salvando vidas, independente, às vezes você tira alguém de uma crise, de uma dor, que é onde a gente mais trabalha, de uma questão emocional, tal, você salva uma vida. Essa pessoa ela pode trabalhar melhor, ela pode cuidar da família melhor, o humor dela melhor. Então você está salvando vidas, não necessariamente no hospital só, né? Uhum. Mas, e isso é a doação. Não o fato de você fazer isso sem cobrar, né? Mas é muito clássico dentro da fisioterapia. E depois que eu comecei a ter contato mais íntimos com outros profissionais da saúde, eu vi que são parecidos. Sim. A mentalidade é muito parecida. Exato. Aí você fez a faculdade. Quando você saiu da faculdade, você foi para que área da físio? Olha, durante a faculdade,
eu achava que eu iria para a área do esporte, né? Uhum. Não que eu não atenda atletas, até já tive uma clínica bem focada no esporte, mas no meu segundo ano de faculdade, em uma palestra, eu ouvi falar sobre a osteopatia. Eu estava no segundo ano. No ano seguinte, eu entrei em uma formação já ainda no terceiro ano de faculdade, então eu fiz uma escola, e aí quando eu me formei, eu descobri a Escola de Osteopatia de Madrid, aí eu fiz novamente uma formação. Então Uau! foram 6 anos de formação de Escola de Osteopatia de Madrid, e mais 2 anos dessa outra formação. Então foram 8 anos de estudo aí dedicado à osteopatia. Super curioso isso, porque normalmente o fisioterapeuta e o educador físico, o profissional da área, ele é exposto a algumas ramificações ali da faculdade, mas decidi fazer algo tão denso logo de cara, que foi justamente o que eu não fiz. Eu conheci o Pilates, eu sabia que o Pilates era muito mais profundo do que eu estava vendo na faculdade, só que era uma coisa muito mais longa e mais cara, com as propostas que tinham naquela época. Hoje tem propostas de formações de final de semana. Naquela época não tinha, hoje tem, né? Enfim. E você já, dentro da faculdade, já decidir fazer uma formação de osteopatia, que é algo que é denso e profundo, não é para qualquer pessoa. Então ali já dava para ver que você era diferente desde a faculdade. A maioria espera terminar, a maioria vai pensar, ou vai, enfim, para alguma daquelas coisas que são apresentadas na faculdade de forma... É só pra você conhecer, né? A faculdade, na verdade, é um leque. Sim. Mas você decidir algo tão profundo na faculdade é curioso. Foi. O que te encantou ali na osteopatia? Olha, eu acho que foi a resolução rápida. Hum. Por mais que hoje a gente vê que não necessariamente tudo se resolve rápido, mas foi um pouco da filosofia, de princípios. Né? Então, a osteopatia ela é baseada em princípios. Muitas coisas se modificam, muitas técnicas mudam, mas alguns princípios são os mesmos desde quando foi criada, mais de 100 anos atrás. Então, os princípios, os pilares são os mesmos. E a objetividade. Eu acho que isso me trouxe aqueles 15 anos lá, quando eu tinha 15 anos, e foi negligenciado algo que poderia ser mais rápido. Então, acho que talvez isso tenha me trazido. E eu tive a oportunidade, na época meu pai não poderia bancar, mas a minha tia me deu de presente. Uau! Qual é o nome da tia? Minha tia Neia. Tia Neia. Tia Neia. Muito obrigada, tia Neia, né? Agradeço a tia Neia, por favor. Ela me deu de presente. Demais. Ela me deu de presente e, putz, daí parece que foi ainda mais forte, assim. Eu não podia fazer de qualquer jeito. Então, eu decidi que eu ia ser o melhor que eu podia naquele momento ali. Pra sair já, tanto que eu saí, já virei monitor dessa hora que eu me formei, eu já virei monitor dessa escola, mas aí eu acabei descobrindo essa outra escola, né? Acabava sendo uma competição com você mesmo, né? De ser sempre o melhor. Sim, não era nem com os outros, nesse caso, né? Exatamente. De já entrar e quero ser o melhor. Desde a primeira vez que você entrou, você já decidiu isso? Sim. Nossa, temos muitas coisas em comum, Leandro. Quando eu entrei na formação de Pilates, estava contando um pouquinho pro Leandro antes, eu lembro quando eu sentei, assim, pra ver a formação, e eu fiz uma escola boa, que é a Stott, e eu olhei pra treinadora e eu falei assim, nossa, eu quero estar lá. Eu olhei ali, eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Então, é muito doido, né? É muito doido. Mas eu acredito que vem de antes. Sim. Né? Enfim, só um parênteses. E aí você foi para a Escola de Osteopatia de Madrid, que é a mais famosa no mundo, né? Sim, então estamos em 80 países diferentes. Uau! Uau, e é uma formação muito densa. Eu já conheci algumas pessoas que são envolvidas com osteopatia. O Moviflow vem osteopata até fazer a formação. Acho curioso isso. Porque eles veem uma forma de trazer o que eles fazem no manual em movimento, né? Que o foco é mais em movimento. Isso é muito legal. Eu não tinha essa visão antes, quando eu comecei... Porque a osteopatia, ela é muito maca-terapeuta, é muito passivo, né? Mas aos poucos, quando a gente vai estudando e quando a gente vai se aprofundando e vai vendo um outro mundo, associar o movimento, seja o raciocínio osteopático, entre outras coisas, a face e tudo mais, isso é algo que traz muito resultado, né?
Então, eu sempre indico, eu não trabalho, mas eu indico os meus pacientes a desenvolverem esse segundo passo, né? E a gente indica melhor quando a gente conhece, não é, Leandro? Exatamente. Vou aproveitar a deixa, ó o momento. Ó o momento da deixa do presente para o meu Não convidado. Oh. A gente não combinou, mas eu achei a deixa perfeita. Então, aí dentro tem as bolinhas do Move Flow. Legal. Aí a gente vai marcar da gente trocar a sessão. Vamos marcar? Vamos. Da gente trocar? Eu já fui tratada com osteopatia, até estava te contando. Mas com certeza hoje e com um especialista vai ser diferente, né? Então aí tem as bolinhas, tem as fragrâncias, depois a gente marca para trocar. Deixa eu aproveitar, gente, você quer saber mais sobre o Move Flow e praticar, né? A gente tem uma plataforma que é para pessoa ter o autocuidado. Tanto a gente tem os atendimentos com um profissional formado, né, da formação, que são educadores físicos, fisioterapeutas. Tem terapeuta manual que está fazendo para já associar na mesma sessão. Sim. E o Move Flow, ele encaixa muito bem. E a gente tem uma plataforma de autocuidado, para quem quiser começar a paquerar o Move Flow, que é o Move Flow 1% todo dia, e todo mundo que tá aqui no podcast tem um cupom de desconto, que é o FEFLOW. Você tem um desconto na plataforma, e lá dentro você tem um cupom para comprar a sua bolinha com desconto, tá bom? Só uma deixa, depois a gente troca as nossas sessões, que eu quero... Eu tô achando que pode dar um match de algumas coisas. Não sei, vamos ver. Sempre dá. Vamos ver, né? Porque eu acho curioso mesmo, como vem profissionais de umas áreas que eu... Nossa, mas... Né, um osteopata que fez uma formação tão longa vir fazer a minha formação... Não, minha formação é maravilhosa, tá, gente? Mas não é uma formação de 6 anos, Sim. né? É uma formação que eu tenho 2 formatos. Tem uma formação mais enxutinha, pra quem quer só dar uma... Falo que é paquerar e ficar, né? Aí eu tenho o que vai dar namoro e depois eu tenho o casamento. Então eu tenho uns níveis. Mas a gente tem aí 1 ano de educações continuadas que a gente vai fazendo, mas com certeza é uma faculdade, né, osteopatia. Sim. E aí eu acho curioso vir gente, eu sou osteopata, tem a ver, mas aí eu quero ver com você se tem a ver mesmo, o que Não, pode dar com match. Certeza. E a osteopatia, ela vem muito de um... Eu falo que é uma clínica geral, assim, né? Porque a gente abrange todo o corpo. Inclusive, a gente fala muito de fáscias. E aí existe o perfil terapêutico, né? Então, tem terapeuta que curte muito. Às vezes, tem muita gente que vem do Pilates, que vem de outras áreas, e às vezes depois quer continuar juntando isso, né? Então, o Move Flow tem tudo a ver com isso. É uma conexão muito grande, dependendo do perfil terapêutico. Se a pessoa gosta de associar o movimento e quer essa fluidez, tem tudo a ver. Você faz uma manipulação passiva e depois joga essa pessoa para o movimento, porque o movimento é vida. Esse é um dos princípios da osteopatia, movimento. Né? A questão é que a gente trabalha muito mais o passivo. Mas juntar as duas forças é uma potência. Né? Que é o caminho, né? da terapia integrativa, do educador integrativo. Né? Eu acho que sai até do escopo de ser físio ou ser educador. Né? De ser um educador do movimento, de ser um terapeuta do movimento, né? Então, eu acho que ainda vai dar uma mexida aí ao longo dos anos, porque a gente, não tem como uma coisa sem a outra, né? É quase impossível. Sem dúvida. Né? Inclusive, a formação de osteopatia tem mudado não conceitualmente, não a terapia manual e tal, mas a forma da gente colocar isso nos alunos. Tipo, tava esse final de semana dando aula e eu falei muito de movimento, da importância de colocar o movimento terapêutico, mesmo que ali a gente não esteja aprendendo isso. Sim, com certeza. E você dá aula, então, dentro da formação? Dou aula. Você já decidiu, quero ser o melhor nisso, foi para uma outra formação, também quero ser o melhor e se tornou um professor habilitado. E a gente lá, no 2º ano da formação, eu virei para um professor meu e perguntei o que eu preciso fazer para dar aula aqui. Olha. Ele falou, você precisa estudar muito, tal. Eu lembro que na época muita gente taxou isso como arrogância, né? E aí, isso era uma coisa que eu tinha muito, assim, e eu até me reprimi por conta disso um tempo, porque eu sempre falei, o que eu preciso fazer para ser titular aqui? O que eu preciso fazer para conquistar isso aqui? Não se dá para fazer, o que eu preciso fazer, né? E isso muito tempo foi taxado como arrogância, até entender que o arrogante é aquele que não quer aprender, né? E eu tô sempre em constante aprendizado, eu me livrei dessa amarra. Perfeito. Mas daí eu realmente fiz 3 anos depois da formação, fiz 3 anos de monitoria, então acompanhando formações, eu praticamente fiz acho que umas 30 aulas só
observando e monitorando, ajudando. Aí a gente tem que prestar uma prova e entrar para professor. Deixa eu fazer uma pergunta, porque a gente vai começar a chegar na parte empreendedora. Essa monitoria, ela era remunerada? Ou era Era uma você que ajuda de pagava? custo, sim. Uma ajuda de custo que, no fundo, eu que tinha que dar o dinheiro. O primeiro ano foi 100% zerado, assim. Eu falo que eu entrei como... Tem níveis de monitor, eu entrei como monitor 0, né? Eu mudei para Piracicaba para estar mais perto de Campinas, porque Olha. eu precisava fazer algumas horas de prática. Aham. Só que eu estava viajando 400 quilômetros toda segunda-feira, 400 ida, 400 volta, né? Para poder fazer essa prática. Quanto tempo você fez isso? Eu fiz isso por quase um ano, mas aí depois eu mudei para Piracicaba, eu só viajava 100 quilômetros, né? Toda segunda. E eu fiz isso por quase 1.000 horas. O que 100 quilômetros também não é pouquinho, é É, 1h30. exato. Então você mudou de 3 horas para 1h30, mais ou menos. 3 horas e meia para 1 hora, 1h30. 1 hora de ida, 1 hora de volta, né? E o pessoal reclamando de estudar dentro de São Paulo, né? Exatamente. Então isso... E eu precisava fazer, tipo, metade do que eu fiz, né? Só que quando eu perguntei como eu seria professor, falaram que eu ia ter que fazer mais. E aí eu fiz mais, né? Isso veio lá do esporte também, eu treinava mais. Pela minha falta de qualidade técnica, eu estava bem, então eu tinha que bater falta. Eu treinava depois, precisava me preparar mais, eu corria mais depois. Então eu sempre fiquei depois do treino, na época que eu estava na Ponte Preta, para conseguir almejar algo um pouco maior. Então eu trouxe isso também. Então é isso que você fala, eu vejo muito assim, o pessoal ele olha o palco, mas não tá afim de pagar o preço, né? Não tá afim de suar realmente, de pagar algum preço a mais ali, de dormir um pouco menos, de estudar um pouco mais, de sacrificar algumas coisas, até mesmo algumas festas. Eu lembro que o meu treinador já me tirou de carnaval. Matinê, não era nem coisa noturna. E levou a gente pro treino 3 horas da tarde e assim, desculpa a palavra aqui, mas só parou o treino na hora que todo mundo vomitou. Porque Uau. ele falava que atleta não tinha que estar ali. Tipo, era uma visão dele, não tô dizendo que é o certo ou que é o errado, mas pra mim isso era algo muito forte, assim, tipo, tem que ser assim. E a gente respeitava. A gente respeitava, então todo mundo saiu, baixou a cabeça, foi treinar e tal, e depois no outro dia tava lá de novo. As pessoas aprendem por duas vias, né? Ou é por repetição, ou é por um forte impacto emocional. E esse impacto emocional é algo que foi positivo, né? Tem os impactos emocionais que paralisam a gente e tem os impactos emocionais que potencializam e fazem a gente mudar, né? Perfeito. Então, aí foi um impacto emocional que, claro, não que precise ser desse jeito, Exatamente. né? Mas funcionou. Sim. Funcionou e isso ficou registrado de uma forma que te empoderou, te impulsionou lá na frente. Sem Genial. dúvida. Realmente, esse que é o seu treinador que você tem esse carinho, né? Exatamente. Tá explicado, né? Porque da emoção. É isso aí. É importante a gente honrar nossos mentores e principalmente os primeiros. Muita gente acaba esquecendo dos mentores que estão lá do comecinho, né? Da nossa história. Tudo tem um porquê E o da gente comecinho estar. é o principal, né? É o principal. E com certeza você agora, como futuro pai, vai levar isso pro seu filho. Vou. De Preciso ser o até primeiro muito. grande mentor, né? É um preparo grande, assim. Hoje eu venho numa preparação de talvez... o Davi até me trouxe isso de volta, muito forte, assim, que foi a parte mais espiritual. Então o nome dele veio diante de uma oração muito forte e veio aquele arrepio. Eu entendi que alguns arrepios em mim é uma forma de eu sentir algo diferente. E veio o nome dele, veio o Davi. A gente não sabia ainda se seria homem ou não, eu não levei muito a sério, porque eu não tô acostumado com isso, mas foi tão forte. Depois, na hora que eu recebi, a gente fez a sexagem e viu que seria homem mesmo. Aí eu lembrei, né? Eu lembrei do momento, assim, e, tipo, aí caiu a ficha forte. Então, o Davi já tá trazendo uma outra coisa aí pra gente também. E dentro do que você estava falando, acho que era um adendo que eu ia fazer, pra gente suportar muitas vezes essa pressão, igual, pô, abrir mão de ganhar mais naquele momento, né, igual você estava falando, né? Eu tinha eventos, eu abri mão pra estar lá. Mas isso muitas vezes está vinculado à visão.
né? A você ter uma visão maior, né? E ontem, vindo para cá, eu tava ouvindo um podcast e tava sendo falado justamente disso. O André Fernandes falando de visão, né? E aquilo que a gente vê, né? A gente consegue pagar um preço maior por aquela visão, né? Quando a gente olha a Bíblia, principalmente, história de José, ele teve só uma visão, né? E a partir dali, ele passou por um monte de coisa, um monte de perrengue, um monte de sacrifício, quase morreu e tal, baseado em uma visão, e ele estava tudo bem, né? Então, muitas vezes eu vejo que o profissional, trazer o profissional da saúde, que talvez seja o que está mais perto da gente, ele se apavora com qualquer perrengue. Então, durante as mentorias, a gente vê assim, pessoal, essa semana meus pacientes desmarcaram. Pô, uma semana, você tem 30 anos aí de carreira pela frente, está preocupado com uma semana, né? Muitas coisas você vai ter que passar justamente para você se ajustar, não deixar a coisa cair, não deixar, às vezes está fazendo alguma coisa errada, é justamente aí que os perrengues vêm para a gente ter clareza das coisas, né? Então, acho que você ter essa parte de visão, e com certeza quando você olhou, mesmo quietinha, você olhou ali, pô, eu quero estar lá, né? Em algum momento aquilo ficou claro para você. Então, eu vou ter que passar por algo que pouca gente está disposto a passar, né? E aí você passou isso no negócio de outra pessoa, isso te fortaleceu para você fazer o seu. Com certeza você passou por muitos perrengues no seu negócio. Super. E a gente vai passar e vai continuar passando, né? Por mais, parece que quanto mais cresce, mais vem. Tipo assim, é isso que você quer mesmo, né? É isso que você quer. Vem a aprovação. E é tipo Deus falando assim, você quer muito isso, né? O Joel fala isso, eu já ouvi outras pessoas, você quer a chuva, né? Mas você vai ter que se molhar. E vai ter que aguentar a lama. Vai ter que aguentar a lama. Vem a chuva e vem a lama. E até falando disso, é bem fluido, tá, Leandro? Eu vou indo, eu vou voltando, a gente vai costurando, é assim mesmo, é no flow, por isso chama Fê-Flow. O flow é uma palavra que me persegue, assim, eu deixo ela me perseguir porque eu gosto dela. Você tá falando de espiritualidade. Quando você fala de espiritualidade, é uma religião? É você com você mesmo? Como que é a sua espiritualidade? Você já falou disso em vários momentos aqui na conversa, e vendo o que você fala no seu conteúdo, você fala disso, não é algo que você que é planejado, eu vejo que aparece ali sem querer e você acho que você coloca seu coração pra fora de alguma forma. O que é essa espiritualidade pra você? Cara, eu ainda não sei, sabe? É um negócio que eu percebi que ficou bloqueado por muito tempo. Eu tive uma criação cristã, católica, tá? Meu pai é muito católico. Em algum momento eu travei nisso, mas travei forte, né? Então eu sempre li Bíblia, sempre fui à igreja e tal, mas ao mesmo tempo eu não deixava isso vir. Hoje eu olho lá para trás e eu vejo que tinha alguns sinais que eu talvez não me permitia ver, e aos poucos isso foi voltando, tá? Hoje eu não considero que eu tenho uma religião, mas, por exemplo, hoje eu me decidi que eu vou frequentar a igreja evangélica. Então eu tenho ido. Ontem eu estava na Lagoinha, por exemplo, ali em Alphaville. Mas não tô preso a isso. Não entendi ainda. Mas um dos guias grandes que eu tenho é a Bíblia hoje. Resolvi voltar a estudar. E eu aprendo muito com podcast, né? A gente estava falando, então eu escuto muito podcast do Thiago Brunet, agora do André Fernandes e tal. E eu tô permitindo isso. E eu me abri. Mesmo jeito que eu acredito nisso. Por exemplo, uma das coisas que me chamou a atenção foi quando eu fiz um mapa astral. Um mapa astral. E a pessoa falou, ó, seu ascendente é peixes. A gente tava falando de signo aqui, eu não entendo nada de signo, mas ela falou, seu ascendente é peixes, e peixe é espiritualidade. Só que, ao mesmo tempo que é o mais forte, é o que tá mais preso em você. Isso faz uns 3 anos. Falou, é a casinha, ela chamou de casa, né? Casa que está mais fechada. E eu não entendi o porquê. E ao mesmo tempo, os meus pacientes, muitas pessoas que eu convivia falavam, tem alguma coisa diferente aqui. Eu falava, tem, eu estudo pra caramba. Eu me dedico, eu faço isso o dia inteiro, então tem, né?
Mas não, hoje eu tenho permitido sentir mais. Acho que essa é a... Eu ainda não me descobri exatamente como que vai ser isso, mas eu tenho me permitido sentir, sabe? Já senti arrepios de tocar uma pessoa e ela tava com tumor. E aí foi diagnosticado, tipo, uma semana depois. Então isso hoje eu me permito sentir, eu me permito enxergar, eu me permito acreditar. Então hoje eu tô numa briga mais por fé. Tipo, a fé eu acho que diminui os medos. Acho que essa que é a minha busca, assim, tipo, pô, eu tô vendo uma coisa e eu fico travado em cima dela por não acreditar que isso vai dar certo. Uau. E a fé, ela vai eliminar tudo isso e aí não tem como dar errado. Muito bom. Acho que esse é o resumo. A gente que lida com pessoas, tem alguma coisa diferente que não tá só no nosso escopo. Acontecem algumas coisas que a gente faz que os estudos científicos e o que a gente estudou nos livros não dá muito para explicar. Exatamente. Né? E ainda mais você que também eu vejo você também como professor, tá? Sim, sou professor. Você não vejo você só como físio na área, mas como um professor. E às vezes o aluno ali pergunta, né? Mas como é que você conseguiu ver isso? Tudo bem, tem lá os critérios de avaliação, anamnese, né? Mas tem um sexto, sétimo, oitavo sentido aí que não tá na gente, que vem alguma coisa divina realmente que usa a gente pra realmente a gente ser mensageiro, né? Sem dúvida. E eu sou uma pessoa, eu tenho uma espiritualidade forte, já frequentei diversos lugares, hoje eu não frequento, hoje eu frequento a mim mesma, já estudei muito Bíblia, hoje eu não tenho estudado mais, mas tem uma conexão muito forte, tanto que até o Move Flow, o lema da gente é o se faz sentir, faz sentido. E foi curioso porque por um tempo, obviamente que tem um embasamento científico, né, da fáscia, mas eu não sei se você já ouviu falar sobre a fáscia ser a alma materializada. Você já ouviu essa frase? Não. E pra mim faz muito sentido, porque é como se... É isso que eu sinto, né, esse algo a mais além das estruturas tradicionais, dos ossos, músculos, tendões, ligamentos, sistemas. É como se tem um algo a mais no nosso corpo, que origina lá na segunda semana do embrião, que a gente conhece toda a história como é originado os sistemas, mas tem um algo a mais aí nessa liga que dá no corpo e que conta a nossa história. A gente bate o olho na pessoa e vê às vezes coisas que não é na avaliação tradicional que você tá vendo. Então, quanto mais a gente se conecta com a gente, parece que a gente se conecta mais com Deus ou com o que vocês quiserem chamar, forças do universo, e a gente atende melhor as pessoas, independente da técnica que é, né? Quando você se permite sentir, que é isso que você falou. E por um tempo, eu fiquei muito focada no racionalizar. Acredito que você já deve ter passado por isso também, o racionalizar demais para fazer. Porque eu tava tanto no sentir que eu era questionada. Tá, mas o que é isso aí? Aí vai lá eu buscar explicação no racional. Tá bom, tem explicação? Tem essa explicação aqui. Mas as coisas mais incríveis acontecem quando você não tá racionalizando. Exatamente. É quando realmente você se permite estar ali presente com a pessoa, com o ser humano. Isso em tudo, nas relações, que nem eu tô aqui com você. Né? E não quer dizer que isso aconteça sempre. Eu sou um ser humano, às vezes eu não tô presente. Perfeito. Mas você fazer o melhor para você estar presente ali. Seja numa conversa, seja com o seu cliente, com o seu paciente, com a pessoa. E se a gente for parar para pensar, tudo que a gente está ensinando para as pessoas através da nossa área da saúde e o que a gente está buscando hoje através do empreendedorismo, se a gente for resumir em um termo, é ensinar as pessoas a se conectarem com elas mesmas e com o outro. Porque se a gente olha pro outro no fundo, você consegue ajudar ela de alguma forma. Sim. Seja com a sua especialidade, ou seja com a sua palavra, ou seja com o seu olhar, ou seja com o seu gesto. Né? No fundo é sobre isso. Então, a gente vai estudar para poder se conhecer melhor e se conectar melhor, e isso faz a gente se conectar melhor com as pessoas. Né? No fundo, tudo acaba sendo sentir e a conexão, né? Sim. Eu acho que a parte... Eu acho que a parte, vamos dizer, processual, ela é importante, né? Ela te dá... Ainda mais quando a gente entra no campo do professor, né? Você deixar muito aberto, porque eu acho que
a gente tem o passo a passo, a gente tem o direcionamento e cada um vai achar o seu feeling, o seu flow. Aí cada um tem esse processo, né? Mas se a gente deixa tudo muito aberto, sem explicação e tal, nós somos seres humanos e a gente precisa do racional. O racional, ele justifica muita coisa. Então, acho que é a mescla de tudo, sem deixar um abafar o outro, né? Não dá pra eu depender 100% de sentir algo, né? E não dá também para eu depender 100% do que está escrito num artigo científico, por exemplo. Eu acho que no negócio é a mesma coisa. A gente tem o feeling, fala, pô, eu acho que é por ali que eu tenho que ir. Mas por quê? Não sei, é por ali. Mas ao mesmo tempo existe um passo a passo, um processo que a gente tem que seguir. Muitas vezes uma metodologia, muitas vezes algo que já deu certo, né? E acho que quando a gente consegue juntar tudo é que a coisa flui melhor, sem anular um ou outro. Sim. Bem, aí a gente vai começar a ir para a parte do empreendedorismo, gente, que a gente foi indo ali, a gente ficou ali na parte da osteopatia. Você termina essa formação, né? Você já aí você já se tornou professor de fisioterapeutas ou de profissionais que estavam ali fazendo a formação, ou não? Teve um outro processo? Não, tem um processo da mentoria, prova e tal, e eu entrei para a escola de Madrid, né? Então faz 6 anos que eu dou aula lá. Mas ao mesmo tempo eu também sempre tive meus cursos paralelos. Desde o começo? Eu comecei a dar aula, cara. Depois eu fui resgatar isso e falei, caramba, meio doido isso. Mas eu dou aula desde 2011 e eu formei em 2009. Eu montei a minha primeira metodologia, minha primeira formação, que era na área de posturologia, de palmilhas posturais, trabalho de captores e tal, com 2 anos de formado. Uau! Porque eu lembrei agora também, na faculdade veio um francês aqui, dar um curso de posturologia no Brasil e eu fui fazer. Então, no 3º ano de faculdade, vim para São Paulo fazer e aí eu já comecei a aplicar isso já. E aí 2 anos depois eu me juntei com outro professor meu, meu super amigo, Rômulo, e a gente deu a primeira formação. Então a gente formou 40 turmas nessa metodologia, que a gente meio que juntou a osteopatia com a posturologia, o que a gente fazia, embolou tudo ali. Então era uma formaçãozinha de 4 dias, né? Depois a gente levou isso para online, aí foi onde eu comecei no online, eu comecei a ver que as pessoas me perguntavam muito sobre carreira. Eu abria a caixinha de pergunta, era como você capta paciente? Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? E aí foi onde foi coçando para eu começar a dar mentorias e tal, e entrar para essa área. Tá, pera, você tá falando de 2011, você criou esse curso, você deu 40 turmas, mas foi ao longo de um tempo, né? Foi ao longo de um tempo. De alguns anos, porque o digital veio bem depois disso, né? Isso. Não, a gente fez essa turma aí por 10 anos. 10 anos. Nossa! A gente foi bastante tempo. Bastante tempo. Então, uma média aí de umas 5 turmas por ano. Por no 10 começo anos. foi mais devagar, teve anos que a gente deu 12 turmas, uma por mês, assim. Foi então, ganhando mais exato. corpo ao longo dos anos. Eu falo que hoje tem muita gente que tá comigo que quer dar curso, né? E fala, legal, tal. Você tá preparado para começar pequeno? A primeira turma que a gente era em 3, a gente deu para 6 alunos. Era um professor para cada 2, assim, aula particular. Privilegiados os primeiros. Né? Mas as pessoas já querem turmas de 40, 50, 100 alunos, né? Então, não vê ali. Eu falo, olha essa foto aqui, ó. Você tem que olhar essa aqui. Não a hora que a turma que tem 50 alunos e o preço que às vezes cobra hoje e tal. Você tem que ver como foi, né? Exato. Aí veio o digital, você entrou em que ano? Você começou a olhar, não quando você entrou no Instagram, mas você começou a olhar realmente ali como uma fonte de negócio. Eu comecei a olhar pro digital em 2017, quando eu comecei a olhar. Mas no meu meio era algo muito criticado. Muito, 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 muito mesmo. Assim, a ponto de... E eu tinha acabado de entrar para professor. E foi muito criticado. E eu parei. Eu parei por 2 anos. Uma das coisas que eu mais me arrependo. Eu parei por conta de medo dessa crítica. Medo o João fala muito isso, né? Os maiores, né? A massa ou os mais próximos, né?
que às vezes atrapalham. Talvez querendo ajudar, não vem ao caso, mas eu travei por conta disso. Mas eu já estava olhando, já estava estudando, eu já estava tentando entender o que aconteceria. E realmente em 2018 para 19, mais começo de 19, foi onde realmente decidi entrar mais forte. Nesse meio tempo que você tinha a formação de osteopatia, tinha os acompanhamentos, aí depois você tem um curso, né? Já tinha esse curso. Você já tinha consultório paralelo a tudo isso? Ou você trabalhava no consultório de alguém? Minha história de consultório, ela é compridinha, Porque né? vai ter a ver com toda essa parte de mentor, exatamente. empreendedor, e o que você faz hoje é ajudar os consultórios, Sim, né? Exatamente. Então, a história do consultório. Quando eu vim para Piracicaba, vamos começar de Piracicaba, né? Eu fui para uma clínica de um primo, na verdade, e lá era muito convênio e tal, e eu decidi que eu não ia atender convênio. Eu atendi um mês e vi que a conta não estava fechando muito. Com um mês você já decidiu isso. Aí eu falei, eu prefiro atender um paciente... Viu, gente? um mês para decidir, Não, está anos para decidir isso. Foi um mês. Aí eu falei, eu prefiro atender um paciente e daí eu precisava de dinheiro, né? Eu morava no fundo da clínica, eu morava num quartinho no fundo da clínica e eu precisava de dinheiro. E ele falou, se quiser, você pode então trabalhar. Ele tinha um clube famoso lá em Piracicaba, eu fui ser massagista do campo de futebol. Então eu ficava lá com a trouxinha lá, o sprayzinho gelado, sabe? Louco pra jogar. E aí eu ficava entrando lá, fiquei lá, eu falei, beleza, eu vou ficar assim. E aí eu precisava de mais dinheiro ainda um pouco, eu fui ser salva-vidas. Uau! Então ficava eu de regatinha, shortinho vermelho, chinelinha havaiana. Então eu ficava 3 horas do dia ali fazendo isso. E aí o consultório, na clínica ali, eu ficava lá e tava começando, ninguém me conhecia. Aí eu falei, preciso de tanto para sair de um. E depois mais tanto para sair do outro. Então a meta era essa, né? Eu falei, eu preciso crescer logo para sair logo, porque eu odiava o que eu tava fazendo, mas eu precisava fazer, lógico. Queria jogar a bola. Deixa eu fazer um parênteses. Pra que você queria mais dinheiro? Na época... Na época. O que te motivava? Não, você já falou 3 vezes, eu preciso de mais dinheiro. Na época mesmo, era pra sobreviver. É tipo assim, porque eu tava no fundo da clínica. Eu precisava alugar um apartamento pra mim. Entendi. Então, na época, eu ganhava super mal, assim, na fisioterapia. Tá. Né? Era pra pagar a conta básica, pra pagar o básico. O básico, não era nenhum sonho maior, era só na época era o básico. Tá. Depois disso, aí eu aluguei uma sala em uma clínica, fiquei lá 6 meses alugando, fiquei sócio dessa clínica. Então, a gente tinha, na verdade, 3 consultórios ali, eram 3 osteopatas e a gente ficou ali. Aí, nisso, eu já tinha saído de tudo isso, né? Aí depois a gente ampliou, fizemos um estudo de pilates lá e tal, deu muito certo. Aí eu descobri o CrossFit, falei, eu quero abrir um estúdio de CrossFit. Acho que devia ter pouquíssimos no Brasil. Cara, já tinha uma veia empreendedora, né? Criou curso. Eu só não manjava das coisas. Eu não entendia nada de gestão, de marketing, nada, mas eu era abusado. Mas tem a coisa do quero ser o melhor, eu sou competitivo, um pai que te apoia, mas era uma coisa do também querer ganhar mais dinheiro já desde sempre? Sim, tinha isso? Tinha. Tá. Tinha isso. Vou fazer um parênteses até de... Meus pais são funcionários públicos, né? Nossa! Da onde veio isso, então? Agora, essa era a próxima pergunta, você antecipou. E aí eu acabei de me formar e o sonho da minha mãe é que eu passasse num concurso. Porque eu fiquei 1 ano lá em casa, né? Depois que eu me formei. E aí eu prestei. E eram 2 fases do concurso, né? E eu passei da primeira pra segunda. Mãe, não sei se você vai ouvir isso ou não, mas eu menti pra você. Eu falei que eu não passei. Eu peguei o resultado e falei, nossa, cara, e agora, né? Porque eu tinha certeza que eu não ia passar. Mas eu passei pra segunda fase, mas eu não fui.
Porque eu queria. Eu sabia que não ia dar certo, assim. Tipo, eu não consigo ficar quieto com uma coisa só. Eu tava com a clínica dando certo, já queria abrir outra e tal. Imagina ficar Gente, mas da preso. onde vem então essa Sei veia lá de onde empreendedora? veio, não sei, assim. Porque Não tudo sei. bem, o esporte ele trouxe a disciplina, trouxe essa coisa do mindset, da responsabilidade, do treino. Mas o esporte não te ensina a empreender Não. propriamente. Ele te ensina essas qualidades que o empreendedor Sim, precisa, mas não a perfeito. empreender. É. É comum que as histórias que eu escutei aqui do empreendedor são empreendedores que às vezes têm uma inspiração de alguém, às vezes algum familiar, algum amigo. Até mesmo de você ver alguém que você conhece ali que, poxa, essa pessoa tem isso, o que ela fez? Ah, ela empreendeu. Ah, então Uhum. vou por esse caminho. Não tem nada que você Não, lembre? Foi não. muito. O único empreendedor da família que eu lembro é meu avô, mas que basicamente ele quebrou os 2 bares que ele tinha, assim. Tipo, ele era um empreendedor doador. Tá. As pessoas iam lá, porque eu cheguei a ajudar ele no bar, assim, tal, e depois que eu percebi, falei, meu, mas as pessoas não pagam meu avô, cara. Depois Só fiado. tudo fiado, o pessoal, não, pode levar, pode levar. Daí depois eu entendi porque que ele não tinha grana, né? Ele era dono dos 2 bares dos maiores clubes da cidade. Falei, pô, mas não tive, assim, não tive esse incentivo, muito pelo contrário. A família quase toda é mais funcionário público, assim. Uau. Mas aí a gente teve essa clínica, a gente ampliou, abriu outra. Então, meus sócios na época não queriam box do CrossFit, mas eu consegui convencer de ter um estúdio de funcional. Então a gente fez uma adaptada. A gente abriu 2 clínicas na mesma cidade, Piracicaba no caso. Muito legal, assim, a nossa metodologia estava rodando, nós tínhamos uma ideia de ter redes. A gente chegou a abrir uma em Sorocaba, né, que existe. E aí no meio do caminho, não posso falar o nome, mas uma clínica de São Paulo queria ir para lá, a gente tinha um projeto pronto já, e eles vieram e meio que compraram a gente, né? Vamos dizer assim. Uhum. Com algumas promessas que na época hoje eu considero que a gente foi, no futebol a gente usava muito essa palavra, né? Ser juvenil. Juvenil e inocente, né? Então a gente foi inocente. Uhum. Pelo menos considero isso. Mas aí a gente foi e tal. Então a gente montou uma clínica em Piracicaba de quase 500 metros quadrados, 30 colaboradores, uma coisa bem bacana, mais focada no esporte e tal. Mas aí eu não deu certo, assim, pra mim, tá lá, tá rodando, mas não deu certo. Tava indo bem e tal, mas pra mim não deu certo. Então eu saí, vendi minha parte, saí e voltei pra uma sala de 40 metros quadrados. E foi aí que nesse meio do caminho eu já estava dando mentorias e tal, mas a construção foi essa. E agora a gente veio para Alphaville, né? A Então, mentoria já era voltada para isso, gestão, para essa parte mais de negócio do consultório. quando eu comecei a montar, era muito mais uma parte de mentalidade, eu Tá. considero. As primeiras que eu fiz, porque eu não decidi abrir uma mentoria. As pessoas vieram perguntar para mim, o que você está fazendo, né? Eu dava aula, pessoa, mas eu queria fazer o que você faz. Como que foi isso? Aí eu comecei a fazer, mas eu não falava para ninguém, não era nada. Só que aí começou a aumentar, né? Procura, procura, procura. Aí eu fui nesse meio do caminho, né? Dessas transições de clínica e aí compra de empresa e venda de empresa. Então eu comecei a ver que tinham coisas por trás e não era só sair do empreendedorismo para virar empresário mesmo, né? Você Uhum. empreendedor é ousadia. Aí o empresário é você entender dos números, entender de planilha, entender dessa outra parte, né? Então, aí foi que surgiu uma mentoria mesmo. Aí surgiu uma mentoria focada em consultório, pequenas clínicas e estúdios, né? Uhum. Foi aí que eu comecei a entender não só sobre o negócio, mas de negócio. Então, hoje, lógico, eu tenho muito para aprender ainda, mas hoje eu consigo conversar com empresários de outras áreas e falar de negócio, né? Porque negócio ele tem um cerne, cada um tem uma particularidade ali de você, como que você conquista aquele cliente muda, mas o cliente, a pessoa, entender da pessoa, entender da venda, né? Ela é meio parecida.
Então a gente começa a entender de negócio, e não Uhum. só sobre o próprio negócio ali. Aí isso foi meio Tá, nos então, últimos anos. o que eu tô entendendo aqui, você se tornou mentor porque te tornaram mentor, porque já viam que você era mentor, sem você se intitular mentor. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É. E Te aí, deram esse título porque viam algo em você. foi quase isso. E aí, o João fala muito de talento, né? Aham. Eu lembro que tinha duas coisas na minha infância que as minhas tias pediam pra mim. Uma era massagem. Eu Aham. tinha, sei lá, 10 anos. Leandro, sua mão é boa. E a outra coisa era conselho. Eu falei, mas como assim, meu? Eu sou criança, né? Tipo assim, eu via que as mães, a gente ia sair, turminha lá, 12 anos. O Leandro vai, então pode ir. Eu ouvia isso das mães Olha só. da minha turma, assim, né? Com 15, 16 anos, mesma coisa. Então, era uma coisa que tinha ali de, sei lá, de liderança, eu não sei direito, né? Mas tinha alguma coisa ali. Depois, em trabalhos pessoais, eu resgatei isso, né? Eu vi essa questão aparecendo de novo. Uhum. Mas foi uma coisa que foram me pedindo mesmo. Eu até relutei contra isso. Assim, o pessoal da minha equipe, porque antes no online eu comecei com cursos técnicos, né? Eu vendia um curso de coluna, tratamento de coluna, fisioterapeuta ir lá e tratar a coluna e cefaleia, que é as áreas que eu atuo na clínica hoje. Foi o nicho que eu escolhi. Mas aí eu abria tipo uma pesquisa. Se você pudesse tomar um café comigo, o que você perguntaria? Só assunto de negócio. E isso foram 2 anos. Tanto que, depois que eu entrei na mentoria do Joel, no meio da mentoria, a primeira pergunta que ele fez para mim foi: Leandro, o que você quer? Eu falei: eu quero ser conhecido como o maior fisioterapeuta do Brasil. Na segunda, eu mudei tudo. Porque eu não... justamente por isso, eu parei de brigar contra. Parei de brigar contra. E o que me dava mais prazer, eu estava dando aula e estava dando mentoria. Mentoria, a pessoa me trazia: você mudou a vida da minha família. Eu estava ganhando 3 mil reais por mês, estou ganhando 15 agora. Isso mudou toda a história aqui. Minha casa mudou, né? Meus filhos hoje, eles podem ter coisas que eu nunca imaginei. E eu falei, cara, legal ouvir isso, né? Não é só o dinheiro, né? O dinheiro é o que atrai, né? É o que a pessoa quer e é importante. Mas é o que está por trás do processo, né? Pô, hoje eu tenho tempo, né? Eu trabalhava 12 horas por dia e não tinha tempo de ver, de fazer nem cuidar da minha saúde, né? Hoje eu consigo em 6 horas faturar o que eu faturava em 12, porque eu entendi que eu posso cobrar mais. Eu falei, pô, é bacana isso. Então, o prazer de ajudar nesse sentido, e eu vi que eu poderia ajudar mais, né, com mais intensidade, quando eu fazia essa pessoa entender que ela podia mais. Então, uma mescla de mentalidade e estratégia, né? Eu gosto muito de estratégia, assim, minha cabeça ela funciona muito em ter insights, em ter ideias. E, sei lá, isso veio assim. Acho que Que legal. Muito bom isso. meio doideira. Meio, doido, só que não, né? Curso técnico, você encontra vários, né? Mas algo que realmente muda a sua mentalidade, você aprende o que fazer com aquele seu técnico para aquilo expandir, e nisso com certeza tá envolvendo esse autoconhecimento, essa mentalidade, esse conhecimento de gestão, e mesmo que você não seja o gestor em si, né? Você tem que entender desse processo. É chato? É chato. Até você colocou uma coisa, né, esses dias. Qual é o chato que você prefere, né? O de analisar os seus dados, suas finanças, ou o chato, né? Não lembro exatamente, mas uma coisa meio... Deixa a vida me levar e lidar também com a falta de gestão. Os dois são chatos, né? Sim, exatamente. Fingir que não tá vendo e ver e encarar. Não tá na nossa zona de talento a parte da gestão, mas o mínimo a gente tem que saber, né? Pra poder, nem que seja delegar pra alguém fazer. Não tem como fugir disso. Não tem como... E também tem uma outra coisa, até anotei aqui. Essa sua mentoria, você fala de gestão, de técnica de venda, de marketing. Talvez você não fale explicitamente, mas você também fala muito de comunicação. Né? Você também ensina muito como que o profissional ele vai se posicionar, quais são as perguntas.
você fala muito da postura, né? Você fala muito do ambiente, e é tudo a comunicação verbal e a não verbal, Sim. que Isso muita gente não se preocupa. Uhum. E é Não, fundamental. não basta só você ser, né? Você tem que também parecer ser. Por Perfeito. exemplo, você não atua só de jaleco, Uhum. né? Então, é uma outra visão do profissional. Sim, Como que você se posiciona para você poder realmente ser excelente tecnicamente, mas também parecer que você tem aquela técnica, né? exatamente. Então, tudo isso você ensina. Então, é uma comunicação, até mesmo visual, que você Uhum. ensina Porque para as pessoas. o profissional, ele tem que ver onde ele quer se encaixar, né? Eu acho que não tem... Não, eu acho que tem espaço para tudo, né? Uhum, Pro barato, pro caro, pro que atende em massa, pro que atende mais individualizado. Eu acho que a uhum, questão o que eu vejo muito é o sofrimento por eu querer estar em um ponto, né? Por exemplo, eu quero cobrar mais caro, mas eu não me permito. Por mentalidade e por erro de posicionamento. Porque aí uhum, entra, mas as pessoas falam que meu trabalho é muito caro, as pessoas não querem pagar pelo que eu faço. Mas a hora que você vai ver, você está inserido num ambiente, num local, você está com uma vestimenta, o seu lugar, tudo isso direciona para a pessoa entender que aquilo é mais barato, né? uhum. Desde a comunicação verbal para não verbal. Então, a roupa, o lugar, tudo isso influencia, né? Querendo ou não, a gente é pré-julgado, querendo ou não. Então, isso tudo é bem colocado, a forma de comunicação, até porque isso foi uma coisa que eu precisei treinar em mim. Eu achava, né, lá atrás, que o meu paciente ele iria me procurar porque ele precisa de mim e eu sou bom. Eu sou bom no que eu faço. Então, eu vou, tá certo. O paciente chegava, eu recebi ele assim, com educação, respeito, acolhimento, isso eu sempre tive. Mas assim, não tinha um verbal que convencia ele daquele processo. Então eu tive que aprender a vender. Eu tinha pavor de venda. Vendedor, então, queria matar. Mas ao mesmo tempo, então isso foi coisa que eu fui aprendendo. Falei, então se eu aprendi, é possível as outras pessoas aprenderem também. Né? Então não é uma coisa nata, muito pelo contrário. E aí isso tudo a gente foi colocando e aperfeiçoando e eu vi a diferença que faz. E é uma diferença, eu gosto sempre de colocar isso, porque assim, quando você vende algo para alguém, você está ajudando ela, né? Imagina assim, pô, se o seu cliente não compra o seu tratamento, seja ele qual for, ele está deixando de se beneficiar. E às vezes por uma falha De simples de comunicação. comunicação. Né? Sim. Uma simples colocação, simples detalhes naquela consulta que eu chamo de sessão de encantamento, que o cliente sair realmente falando, nossa, eu só não vou ficar com esse profissional se eu realmente não puder pagar. Mas mesmo assim eu vou fazer o máximo para isso. Acho que essa é a sensação que todo profissional da saúde deveria ter o prazer de sentir, assim, da pessoa olhar e falar, é você que eu quero, né? Porque isso é gratificante. A gente estuda, a gente quer e você vai oferecer o contraponto para essa pessoa que é ajudar o que ela precisa, né? E tem uma outra coisa, não é somente o encantar para a pessoa te pagar. Uma coisa que eu aprendi, tem a pessoa que te paga e a que te propaga. Às vezes a pessoa ela não vai ter dinheiro naquele momento, é um não ainda. E às vezes a gente pré-julga aquela pessoa por achar que ela não tem condição, mas às vezes é que naquele momento não é uma prioridade. Uhum. Mas é o que acontece, já aconteceu isso comigo. Aqui no bairro eu tinha muitos estúdios concorrentes na região, eu era mais cara. E aí a pessoa saía do meu e ia no outro que era mais barato. Só que eu atendi ela tão bem, tão bem, tão bem, que ela voltava e falava: Olha, eu fui fazer lá porque realmente naquele momento eu não tinha dinheiro, só que aconteceu isso, isso e isso, e quando eu fui atendida aqui, vocês me trataram super bem, então resolvi voltar. Acontecia isso muitas vezes. Sim. E às vezes ela tá Muitas fazendo em outro vezes. lugar e te indica, né? Já aconteceu. Até Sim. mesmo a minha formação. Teve muita gente que não fez a minha formação, por alguma razão, às vezes não é nem Uhum. financeiro, tá? E a pessoa me propaga muito.
Muito. Então, uma coisa que é importante a gente aprender, tratar bem as pessoas, independente dela ter dinheiro ou não, para ela poder te pagar, Sim. porque ela vai falar bem de você, independente dela estar te pagando naquela ocasião. Para mim, é uma coisa que ficou clara, entendendo de vendas, o não é não ainda. O não é sempre não ainda, né? Porque se ela te vendeu para alguém, você já vendeu, já tá pago, Uhum. né? Então, Sim. de vocês terem mais essa percepção para isso, para todos, isso vale para qualquer área, né? O de encantar independente. Mas aí você falou, eu aprendi. Você foi buscar conhecimento de venda, de gestão, foi mais na prática, foi com gente da área, uma coisa importante de falar, da nossa área. Não. Bom, eu fui buscar conhecimento. Eu comecei buscando conhecimento mais, vamos dizer, de mentalidade. Uhum. Mas não foi por nada profissional. Foi porque meu casamento tava acabando. Fala mais. Carinha de falar mais. Fala mais sobre isso. A gente tava... Eu e a Lore, a gente namorou com... Ela tinha 12 anos de idade. Uau. Eu tinha 16 na época. Ela tava Tipo o primeiro fazendo amor 13. dos dois. E aí a gente ficou junto por 3 anos. Depois a gente ficou 8, 9 anos separados. Fui pra faculdade, ela foi pra faculdade. No fim da faculdade dela, a gente meio que se reencontrou. E... Eu nem sei porque eu comecei a falar disso, mas agora Não, porque vai, né? eu quero saber de onde vem esse interesse de estudar outras coisas, sim, né? isso aí. Aí você tá falando da E mentalidade. aí, a gente voltou a namorar e tal, e foi indo. E ela veio morar comigo em Piracicaba, né? Nós é de Penápolis também, ela veio pra Piracicaba. E o primeiro ano, daquele jeito, o segundo ano muito difícil. E aí a gente tava praticamente separando, e eu tava acompanhando, na época, o Paulo Vieira, um coach. E aí, falei, acho que é nossa última chance. Eu tinha um curso na época em Fortaleza, era o último do ano que ele ia dar, e eu tinha uma aula marcada nessa data, e a aula desmarcou, por algum motivo. Aí a gente foi, até fomos nessa situação. Falei, o resto da viagem está paga, a gente vai para tal lugar. Dependendo como for esse curso, você vai e eu volto, né? Então foi mais ou menos assim a conversa. Nossa. E aí que foi, né? A gente tá junto aí tem 10 anos e agora com o nosso filhote chegando aí, então deu tudo certo. Então o desenvolvimento começou aí, mas lá eu abri muita cabeça para possibilidades, né? Lá a cabeça abriu para muita coisa. E aí eu comecei a buscar coisas mais específicas, né? Então, mas nada da área. Inclusive, era uma coisa que eu sentia falta. Né? Um profissional que entenda o que eu tô passando. Não sei se eu não soube procurar na época ou se não tinha mesmo, né? E aí foi na época que eu conheci o Joel, então eu acompanhei ele por muito tempo online, mas eu sabia de alguma forma, até falei isso pra ele, que eu tinha que estar presencial com ele, porque a questão do esporte e tal, foi uma conexão, imagino que você tenha tido a mesma, né? Mesma coisa. E então foi uma conexão mais do que eu sentia dele, inclusive depois que eu fui entender a trajetória dele, é exatamente a que eu tô fazendo. Que foi ser profissional da área, no caso dele, educação física, professor e mestrado e tal. Daí ele começou a ir para a área do empreendedorismo, começou a dar mentoria para educador físico, para profissional da saúde, foi abrindo e hoje ele é esse fenômeno que ele é aí. Mas aí com ele também muita coisa. E aí foi onde a gente fiz mentoria para mentores com ele, curso de empreendedorismo com ele e depois entrei pro Climb, que é a mentoria. Então, nesse trajeto, é lógico, fazendo alguns cursos paralelos, curso de venda, curso de marketing, fiz curso de marketing digital aí com quase todos do mercado, grandes, Érico Rocha, Ladeirinha, não sei quem, comprei um monte de curso. Então, eu comecei a me encantar de estudar isso, né? Livros, sei lá quantos eu li de vendas, de marketing, de mentalidade e tudo mais. Então, acho que foi uma trajetória aí de 2015, 16 para cá, que as coisas foram acontecendo aí. Então, tem uns 6 anos, 7, que aí eu decidi realmente mergulhar nisso. E aí, assim, a gente faz parte de um mesmo networking que a gente sabe que quanto mais você vai subindo lá na escada, né, do Joel, mais caro a gente paga pra estar lá.
né? A gente tá em mentorias dele de high ticket. E você fez uma escola, na escola de osteopatia, acredito que era uma mensalidade alta, principalmente para aquele momento que você tava. Sem dúvida. Né? Por isso que eu tô vendo coisas muito peculiares no seu caso. Do tipo, não tinha como dar errado. Porque desde o começo você decidiu fazer as melhores escolhas para ser o melhor. Agora, muita gente quer ser o melhor, mas não quer pagar o preço nem de tempo e também nem de dinheiro. Sim. E eu vi lá desde o começo você falando assim, eu queria ganhar mais. Tá, mas o que eu tenho... Você foi ser bom... Você foi ser salva-vidas, né? Salva-vidas. Você foi ser outras coisas que você não gostava. E é isso que as pessoas não entendem. Às vezes, para financiar um lugar que você quer chegar, você vai ter que pagar um preço alto. Sim. Seja fazendo coisa que você não gosta, estudando coisa que você não gosta, abrindo mão de um tempo que você queria estar fazendo outra coisa. E do tipo, eu preciso de mais dinheiro. Por quê? Depois veio a escola. Devia ser caro para você na época. Mas você deu um jeito de pagar. Sem dúvida. Então, Exatamente. eu costumo falar que a melhor motivação é boleto pra pagar. É mensalidade pra pagar. E filho pra criar. E filho pra criar, né? E você fez escolhas de coisas que eram um valor mais alto desde o começo. Morar sozinho também, com a sua idade. Mas homem morar sozinho, mais jovem, você sabe que é raro, né? Sim. É raro. É bem raro. Então, tudo isso, como isso já moldou. E aí vem um ponto. Você acredita que também fazer escolhas de investimentos mais altos desde o começo fez com que você chegasse num lugar melhor mais rápido do que a maioria das pessoas? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque, bom, acho que eu já investi informações, assim, perto de $500 mil. Eu acredito. E eu tenho, talvez seja uma crença, mas eu tenho uma crença que o mais caro é melhor. Eu tenho essa crença. Mas a questão é que eu busco mais hoje, principalmente hoje, por curadoria. Então, eu acho que a curadoria, você olhar que às vezes o profissional da saúde tem um negócio, na verdade acho que é a formação nossa, né? De vida, que a gente precisa de muita coisa, né? Precisa de muito. A gente precisa sempre estar... E na verdade, às vezes só precisa Quanto mais melhor, né? você precisa apertar um parafuso, né? Às vezes é um toque que resolve. E quando a gente fala de mentoria, principalmente, né? E mentorias de alto ticket, onde a gente está ali num grupo reduzido, a gente tem um olhar diferente. Às vezes é um parafuso, né? Na primeira para a segunda mentoria com o Joel ali presencial, pô, muita coisa mexeu e eu mudei totalmente o meu posicionamento. Isso vai ser uma construção, porque faz, sei lá, 7 meses que eu tô posicionado realmente assim, mas foi algo que mudou radical. Por quê? Porque eu tô ali, não seria num evento com 1.000 pessoas, pagando um ticket de R$500, R$200, que eu teria essa curadoria, Sim. né? Então, eu acredito nisso. Eu sempre fui escola de Madrid era mais cara, mas ao meu ver seria o que me entregaria mais, né? Com certeza a mentoria do Joel não é a mais barata, muito pelo contrário, deve ser uma das mais caras do mercado. Então, mas eu olhei e falei, pô, eu escolhi o mentor, tanto que na época que eu fui entrar, ele entrou em contato comigo e ele falou, tem uma história meio coisa assim, que teve um jantar, não sei se você soube, assim, teve um jantar e eu não fui convidado pro jantar. Você é de antes de mim, né? Eu entrei através do EAP. Só antes de você contar essa história, é a mesma coisa com o Joel. Eu acompanhava o Joel desde a época da educação física, porque ele palestrava em eventos de pilates. Ele antes, né? Aí acompanho os vídeos dele desde o primeiro. Eu assisti todos os vídeos dele de YouTube. Acompanhei toda a jornada dele, principalmente de YouTube, mais que de Instagram. E aí ele começou a lançar um monte de cursos. Eu nunca paguei um curso dele, desses de internet. Eu fui direto no EAP, que era uma mentoria já, não era igual às que a gente faz, mas era para 100 pessoas e um ticket alto, já era R$6 mil. Fui também. 6 mil. Pá, eu não fiquei pagando os de 500, porque eu já sabia, não vou perder tempo em curso pequeno. Eu quero ir para um lugar que ele vai saber meu nome.
Exatamente. A cabeça já da pessoa. Mas é isso aí. Não quero estar dentro da tela do Zoom. É isso Eu aí. quero ir para um curso que ele vai saber meu nome e que ele vai poder resolver o parafusinho que eu precisava. Aí depois eu já fui direto pro T180. E aí ele criou essa escada, né? Do T180 ser um degrau para depois ter um climb. Agora a gente não sabe o que o João vai fazer, como é que vai ser, mas enfim, a gente nunca sabe. Mas eu fiz dessa forma, também não quis perder tempo com isso. Mas eu não sei como é que ele fazia. Eu sei que a Dani, ela é mais antiga, até ela que ajudou, ela incentivou ele a criar o climb também, sim, não é? Sim, mas eu acho que eu tava nessa mesma época, que eu fiz mentorias para mentores, que foi uma mentoria de 15 mil também, que eu entrei sem saber o preço, mas foi a primeira oportunidade que eu vi de estar presencial. Aí depois eu fiz o EAP, e aí nesse meio tempo ele entrou em contato comigo uma vez, e depois nunca mais, né? Daí beleza. Falei, nem sei também como é que funciona direito, né? Porque tem uma proximidade, mas não é tanto, né? E aí teve um jantar. Ele convidou algumas pessoas que teve um jantar. E aí, inclusive, a Ana Paula tava, o pessoal tava e tal. E eu mandei mensagem pra uma galera. Eu falei, por que eu não tô aí? Né? Não... Aí o pessoal, não sei e tal, não sei o que. Aí eu mandei mensagem. Falei, Jó, por que eu não tava lá? Aí ele, porque eu esqueci de você. Eu falei, tá bom. Mas e aí? Não, vai ter uma mentoria, o pessoal falando, vai ter uma mentoria assim, assim, assim. Eu falei, não, eu tenho que estar aí. Aí ele ligou pra mim, falou, cara, esqueci de você, não sei o que, o pessoal falando aqui, não sei o que, taraná, taraná. Mas e aí? Eu falei, eu não sei quanto é, não sei como vai ser, mas eu tô dentro. E foi assim. Aí ele falou, então eu converso com a Malu lá que você Depois vai quando pra você dentro. soube quanto que era, agora vai... Agora eu já falei, né? Agora então já vamos. falei, vamos pagar. Mas eu acho muito legal, né? A gente realmente, quando a gente investe mais, a gente se dedica mais. Como que vai ser? Me explica, qual é o raciocínio do ser humaninho ali do outro lado, que tá vendo a gente, de que você vai investir R$500, R$1.000 e você vai se dedicar da mesma forma do que algo que custa R$5.000? Ou R$10.000, ou R$15.000, ou R$50.000. No meu caso, R$30.000, né? Porque não faz o menor sentido. E quer dizer que você não tem que passar pelos de 500, de 1.000? Tem. Só que chega uma hora que você já fez vários cursos de 500. Enquanto você não investir assertivo numa formação, seja do que for, Sim, ou numa exatamente. mentoria, não adianta. É que nem Pilates, tem um monte. Eu só fiz uma formação, mas eu fiz a melhor, que na época... A formação que eu fiz, ela custava, acho que de 15 a 16 mil reais. Depois, toda a parte de certificação. Eu sei que, em questão de 2 anos, eu investi uns 40 mil reais. Aí, como as pessoas querem que algo que custa R$1.000 dê a mesma entrega e me torne um profissional igual a algo que eu investi 40? Não tem como. Não vai até pelo emocional da pessoa, né? Não tem como. E aí a pessoa, ela vai num de 500, ela fala, esse professor era ruim. Aí ela vai no outro de 500, né? Aí no outro de 500. Aí no outro de 500. Exato. E pra começar, tá tudo bem. E aí, até a gente vai entrar nessa parte do digital, que a gente tá mais perto do final, né, da conversa. Você tem uma esteira, né? Porque tem que ter que nem eu falei, tem que ter a paquera, vamos ficar, vamos namorar, agora vamos noivar, vamos casar. Aí você vai... Aí depois que você casa, o relacionamento tem que ficar mais profundo. Sim. Né? Então, como que hoje funciona a pessoa que tá vendo aqui, que quer ficar perto, né, do Leandro? Como que começa aí a esteira? Né? A gente chama de esteira isso, gente. Por onde ela começa? O que você tem atualmente? Claro que esse podcast vai ficar a longo prazo, então quem vê isso depois de muito tempo pode ser que esteja diferente. Mas hoje, 2022, como que funciona para a pessoa estar perto do Leandro? Bom, eu tenho tenho 2 produtos que são o meu carro-chefe, vamos dizer assim. Um é um evento presencial, uma imersão que eu faço de 3 dias, onde a gente trata 6 pilares de um consultório, uma clínica, um estúdio que vai dar certo, que é o C360. Que aí a gente aborda parte de modelo de negócio, construir um modelo de negócio que eu vejo que talvez seja um dos maiores gaps da área da saúde. A pessoa abre um negócio, não sabe nem, que eu já fiz isso, ela não sabe nem se aquilo ali pode dar lucro um dia, ela não sabe nem o público que ela vai atingir, mas enfim. Aí a gente trata a parte de posicionamento, então o público que você quer atingir,
tem um posicionamento X. Como é que você vai realmente se posicionar nessa área? Depois, parte de marketing, venda e gestão, né? E também a gente tem a questão do atendimento, eu chamo de fluxo do cliente. É você saber desde a captação até o pós-venda quais passos e scripts você pode ter. Então essa imersão ela é bem focada nisso. Eu levo alguns convidados, inclusive para a próxima, vou te dar uma beliscadinha ali, vamos ver Que se bom você que eu não vai. precisei me convidar, porque eu já ia me convidar. Então cada imersão tem um convidado diferente. Então a gente vai ter uma próxima em breve, a gente conversa. E também tem um outro produto que eu chamo de C12K+, que é consultório para quem ganha menos de 6 mil, aí querer chegar nos 10, 12 mil reais. Uhum. E aí ele é 100% online, né? Ele abre de vez em quando, esse não fica tão aberto. E eu tenho uma mentoria recorrente, né? Uma mentoria que ela fica aberta, mais o modelo Hot Seat. Talvez esse seja o meu carro-chefe real, assim, onde as pessoas vão e elas têm que estar... só que elas já têm que estar num passo onde... Eu gosto de... Eu sou bem direto, assim. Tem que estar num passo de menos mimimi, sabe? Menos... Ai, mas eu não gosto, eu não consigo. Nessa hora, eu tenho paciência para isso até um certo ponto. Nessa hora eu já não quero mais isso, então é realmente assim, tipo... É o ajuste fino ali. Então, é a pessoa que está pronta para a execução, ela cai nessa mentoria. É um acompanhamento de 6 meses. E tem alguns produtos um pouco mais high ticket, que aí entra mais na consultoria individual, mentoria ou consultoria individual. A mentoria individual, eu vou trabalhar seu negócio individualmente, mas a consultoria eu faço por você, no caso. Então, eu vou treinar sua secretária, eu vou treinar sua equipe, eu vou lá, vou ver a precificação. Então, eu vou olhar para o negócio bem de perto. Então, isso aqui eu pego pouquíssimas pessoas, porque eu também não dou conta, né? Ainda não tenho uma equipe grande para cuidar disso. Então, mais ou menos Hoje por você aí. faz consultório? Hoje eu atendo. Eu Mas atendo ainda pouco. em Piracicaba e em Alphaville. Não é tão pouco ainda. Eu me desdobro em 55 ainda. Vai ser pai, né, gente? Assim, eu ainda não consegui me desprender totalmente, sabe? Consultório de Piracicaba, eu falei, acho que eu mudar para Alphaville vai baixar um pouco. Na verdade, Aumentou e você tá cobrando mais, né? Ali assim, e eu fico gente. meio... Então, mas é uma tirada que eu vou ter que dar, não tem jeito, né? E a ideia é diminuindo sim o consultório, mas eu ainda não consigo me ver deixando de atender. Hoje você não depende do consultório financeiramente. Ele é mais... Você ama fazer, mas não é... Nossa, eu tenho que fazer porque eu dependo dessa grana para pagar conta, pagar boleto. Acredito que não é mais isso, né? Não. As mentorias, elas dariam conta de tudo, mas ao mesmo tempo ele me ajuda porque eu consigo injetar mais na empresa. Então, eu faço o consultório... me manter e eu consigo deixar a empresa numa crescente maior. Até investir mais em mentorias, investir mais em crescimento mesmo do que retirada. Né? Então, é uma estratégia que eu estou usando ainda, pro ano que vem vai mudar. Muito bom. E para onde você está olhando agora, Leandro? Para onde você quer ir, assim, dentro do que você está fazendo hoje? Olha, eu quero aumentar isso, né? Expandir. Então, atingir mais pessoas, isso é um foco grande. Estou escrevendo um livro sobre essa parte de gestão de consultório para profissionais da saúde ali. Era um sonho, já tem 2 anos que eu estou ali pensando, agora eu decidi. E a gente tem alguém que fica lá empurrando, né? Faz um livro, Cadê seu livro, né? Cadê seu livro? Então, a gente vai começar a escrever agora. Muita coisa já está escrita, muita coisa já está desenhada. Eu desenvolvi uma metodologia minha nesse sentido, então a gente vai jogar isso para um livro. Uma forma de atingir mais pessoas também, né? A ideia é ter um podcast agora também, então inclusive depois daquela conversa que a gente teve, me inspirou mais, né? E eu vejo assim uma empresa com equipe, atingindo profissionais, partindo mais para essa parte de curadoria, sabe? Eu me vi assim mais mentor do que um professor de massa.
ainda. Não sei, pode abrir. Eu sou muito, sei lá. Mas acho que é isso. A empresa acho que vai para esse sentido. O Leandro vai cada vez mais nesse sentido. Eu tenho uma empresa de palmilhas, né, onde a gente faz palmilha 3D. Então, a gente está desenhando um sistema de franquia agora também para essa empresa. Estou desenvolvendo um software de gestão para profissionais, para clínicas. Então, também é uma área, vamos dizer assim, mais do negócio, onde não depende tanto de mim. Né? As mentorias são muito Leandro ainda. Então, acho que a gente vai indo nesse sentido e a ideia é talvez montar um ecossistema que atinja e preencha profissionais que trabalham em consultórios e clínicas. O grupo Hash. Por aí. Mais ou menos por aí, né? Por aí. Eu tentei colocar grupo, inclusive, na empresa, o cara não deixou lá, porque tem um sistema de coisa, mas é mais ou menos isso aí. Muito bem, muito bem. Agora, só pra gente encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Hoje, pensando na área da saúde, vamos falar com fisioterapeuta, tá? Se hoje você olhar pra trás e pudesse aconselhar um fisioterapeuta que estivesse começando do zero, porque, claro, a pessoa que já tá em andamento, ela vai buscar esse conhecimento, ela vai ter que desconstruir para reconstruir. Mas hoje, porque você lá atrás, você foi uma pessoa com visão dentro da área, o que é muito raro. E talvez ajudar mais essa galera que está chegando na fisioterapia. O que você poderia falar, claro, com o conhecimento que você tem, que você poderia falar, olha, vai nesse caminho aqui, segue esses passos que você, né, a gente conversou sobre isso, é bem do passo a passo, né, que é algo que você foi construindo. O que esse iniciante, ou na área da saúde em geral, né, não vou falar só do físio, mas uma pessoa começando na área, que ela poderia fazer para cometer menos erros do que o que você cometeu ou do que a maioria que você orienta cometeram? Tá. Eu sugiro que essa pessoa, ela comece aprendendo. Então, um dos primeiros trabalhos, eu não, por mais que eu trabalhe com isso, com essa orientação, eu não acho que a pessoa tem que abrir de cara um negócio, assim. Só que eu também não acredito nessa questão de recém-formado a vida toda. Tá? Eu acho que é a intensidade. Então, coloque intensidade. Então, você vai fazer uma formação, você vai fazer um curso, seja um curso final de semana, seja uma formação de 1 ano, seja uma formação de 5, coloque intensidade. Ou seja, se todo mundo estuda 1 hora, estuda 5 e resolve logo isso. Né? Coloque intensidade. Se todo mundo está começando a atender e está com medo de atender e tal, atenda mais pessoas. Atenda de graça, sei lá, faz o escambau acontecer aí. Então, colocar intensidade. Para quê? Para sair logo dessa zona de recém-formado. Tem gente que eu converso, tem 6 anos, está falando que é recém-formado ainda. Então, a intensidade vai fazer acelerar. Acho que esse seria o primeiro passo, olhando para aprender um negócio do outro. O erro que eu cometi, que assim, foi um erro, que é não entender de negócio e nem sobre o seu negócio antes de abrir um. Querer aprender isso depois que, sei lá, quase quebrou uma clínica. Então, acho que eu pularia essa fase de errar nisso. Então, a partir do momento que eu decidi que eu ia abrir, seja um consultório pequeno, seja uma clínica grande, eu iria aprender sobre isso, antes de passar o aperto. Então, aprender com alguém o mais rápido possível, aprender a parte técnica mesmo, atender bastante. Quero montar meu negócio, aprender sobre isso. E aí ia parando arestas ali para evoluindo. Mas acho que os 2 primeiros anos eu faria isso. Muito bom. Ó, isso daí vai dar um bom conteúdo, hein? Por aí. É um bom conteúdo, muito bom. Curtiu o papo? Muito. Me surpreendeu. Que, como eu falei a primeira vez que eu estava aqui, umas coisas que veio na cabeça, umas coisas que eu nem imaginava que a gente ia falar. E muito bacana, você é uma pessoa muito especial, você é uma pessoa muito pra cima, muito bom aqui estar conversando com você, você é leve. Obrigada. E eu tenho muito a aprender com isso também. Então acho que é muito bacana e fico muito feliz pelo convite. Eu que agradeço. E olha, acredito que muita gente que vai assistir esse podcast até o final, que eu falo que assistir até o final é pros fortes. E quem ficou até o final ganhou uma mentoria. E quem ficou até o final conheceu você em mais profundidade.
o Instagram, o YouTube, são fatias pequenas de quem a gente realmente é. E quando você consegue acompanhar e você realmente está presente com a história de alguém que tem algo, né, para contribuir, todo mundo tem algo para contribuir. E aqui a gente traz pessoas seletas para isso. As pessoas que estão até o final, com certeza elas vão sair transformadas disso. E você, na rede social, você passa, às vezes, uma imagem mais séria, e você é uma pessoa realmente mais séria, mas você é uma pessoa mais leve do que você também aparenta ser lá na rede social. Sim. Então, se você quer aprender a ser leve, você já foi aqui. Então, acredito que é fazer mais vezes isso com a leveza que você foi aqui, né? Porque foi fluido, acredito que você transpareceu um lado seu que talvez não transpareça sempre, e isso conecta muito as pessoas. Então, quem ficar até o final, com certeza vai procurar você depois disso. E é para isso que a gente tá aqui, né? Para que mais pessoas conheçam pessoas que querem o bem para mais pessoas, e você é uma delas. Para fisioterapeuta, para a área da saúde e também de negócios. Eu tô vendo lá na frente algo mais amplo, tá? Essa boca do seu funil vai alargar. Ela não vai ficar só na saúde, não. Porque a forma que você se comunica, o jeito que você explica, serve para todas as áreas. Então, eu vejo que a médio e longo prazo, talvez menos, não sei, mas médio prazo, com certeza, já começa a largar essa boca desse funil. É o que eu tô percebendo. Você não tá buscando isso, mas vai acontecer. Então, espero que você... Recebo. Exato, recebe. E dizem que quando vem filho, Deus abençoa mais, né? Então, dizem que prospera mais. Então, com certeza vai vir mais abundância e prosperidade, que a sua mente, ela é muito próspera. E você quer que as pessoas também sejam, né? Sim, não é pra você, é pro outro também. Né? Então, você sendo próspero, você prospera outras pessoas. Então, continue assim. Obrigada pelo papo, adorei. Amém. Obrigado. Primeiro de muitos encontros e parcerias, exatamente, né? Temos várias promessas juntos depois desse podcast. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Esse foi mais um FeFlow Podcast. Que história, né? Então, pros fortes aqui, aproveita, deixa um comentário aqui embaixo qual foi seu insight, compartilha com alguém que vai se inspirar com essa história. E se inscreve no canal, né? Afinal de contas, tem um monte de gente aqui assistindo que esquece de se inscrever no canal. Então, participa de todos os episódios, a cada episódio uma mentoria de graça. Então, a gente falou muito aqui de mentoria. Um bate-papo desse com o Leandro seria algo que vai ter um investimento muito mais alto. Você acabou de ganhar uma, então valorize, compartilhe e continue acompanhando o canal. Muito obrigada e nos vemos na próxima.